Olá pessoal, desde que começou essa crise que nós estamos vivendo no mundo, eu sempre manifestei aqui minha preocupação em relação ao mercado de trabalho, porque claro, a questão de saúde é óbvia, né? Isso é a principal preocupação de todos nesse momento, né? Inclusive eu espero que todos vocês estejam bem, suas famílias também, que não estejam sofrendo com essa crise de saúde, esse problema que nós temos aí atualmente. Mas é claro, eu comento bastante sobre a questão do desemprego porque foi o que me afetou, né? Essa crise toda de saúde fez com que eu perdesse meu emprego, consequentemente eu acabei voltando ao Brasil, optei por fazer isso, passar um tempo aqui, tentar organizar minha situação e decidir o que fazer com o futuro. Mas até então tudo é muito incerto. E realmente a situação de desemprego, esses índices que eles divulgam do governo, etc., isso terá um grande impacto na minha decisão. Porque afinal, escolher para onde migrar, qual país migrar, né, para quem não tem renda, para quem não trabalha para si mesmo, sempre vai depender de emprego, né, da situação do mercado de trabalho. Então, infelizmente, estou sujeito a isso no momento. Inclusive, esse foi um dos principais motivos que me fizeram escolher o Reino Unido para morar. Quando eu fui no ano passado, eu tinha vários países para escolher, né, todos os países da União Europeia e mais alguns outros países, conforme eu mostrei nos vídeos anteriores aí, que eu falei sobre quais países que nós podemos imigrar quando temos já a cidadania italiana reconhecida. Mas então foi isso, né? O mercado de trabalho, o baixíssimo desemprego foram esses principais motivos que eu escolhi então o Reino Unido. Bom, e agora recentemente, no dia 2 de julho mais precisamente, a União Europeia divulgou os dados oficiais de desemprego no mês de maio. Eles fazem isso através de um site oficial deles, eu até vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês podem conferir lá de tempos em tempos. Então saíram os dados de maio. E o desemprego na zona do euro foi de 7,4% da população. Isso equivale a mais de 14 milhões de pessoas. O valor da União Europeia como um todo é 6,7% de desempregados, porque tem essa diferença. Dentro da União Europeia nós temos os países que adotaram o euro como moeda e os países que não adotaram, que têm suas próprias moedas. Quando são considerados todos os países, né, os que têm o euro como moeda e os que não têm, o desemprego é 6,7%. Assim, olhando esse valor, até que não é tão ruim, né? Principalmente quando a gente olha países como o Brasil, que tem taxa de desemprego acima de 10%, já nem sei mais quanto que tá, deve estar aí 15%. Então, considerando aí 6,7% de desemprego, não é realmente muito grande. Porém, tem tido um aumento, né? Nós vimos aí um aumento, por exemplo, em março, o desemprego estava em 6,4%. Foi aí em março que começou então essas medidas de proteção de saúde, esses isolamento, fechamento de negócios, etc. Né? Então, em março nós tínhamos então 6,4, depois em abril já era 6,6 e maio 6,7. E agora considerando que alguns países já estão retomando mais ou menos as suas atividades, já permitiram a reabertura de restaurantes, alguns países estão até recebendo turistas, né? Porque agora é época de verão na Europa. Então não sei, talvez nós tenhamos aí uma melhora, talvez em junho, sei lá, ou no mínimo vai se manter como está. Não sei, esse é meu palpite. Mas é claro, há quem diga que pode piorar muito a situação, porque o que nós estamos vendo ainda são dados preliminares, porque os efeitos dessas medidas de isolamento ainda vão ser muito duradouros, né? Podem chegar até o fim do ano, para o próximo ano, talvez até mais. Tem todo tipo de previsão. Realmente é muito difícil, quando nós estamos falando de previsão, é realmente muito difícil estimar números exatos. Tem diversos estudiosos aí, cada um fala uma coisa, eu sempre acompanho as notícias, então tem muita divergência. Mas o que nós temos, de fato, são os dados. E os dados divulgados até agora não são tão ruins. Eu, para ser sincero, esperava que fossem piores. Bom, esses dados trazem também os números de desemprego nos países individualmente. E, infelizmente, aqui a Itália mostrou uma piora, né? A Itália vinha com 10% de desemprego em maio de 2019. Fevereiro de 2020 já estava com 9%. Já é um valor melhor, né? Março de 2020 a Itália ficou com 8,2% de desemprego. Em abril, estranhamente, estava com 6,6%, ou seja, isso já mostrava que a Itália estava num caminho de recuperação econômica, talvez, no sentido de desemprego, pelo menos diminuindo. Isso é um ótimo indicativo, né? Você vê o país que no fevereiro de 2020 começou com 9%, em abril já estava com 6,6%, já estava mostrando uma melhora, né? A Itália, todo mundo sabe, já vem em crise desde praticamente 2008, né? Melhorou um pouco, mas ainda estava num processo muito lento de recuperação comparado com outros países. Porém, desses 6,6% de desemprego em abril, a Itália já pulou agora para o mês de maio para 7,8%. E isso realmente é preocupante, porque olhando os outros países, todos eles tiveram uma diferença bem menor. Subiu um pouco realmente o desemprego, né? De março e abril para maio, teve um pequeno aumento. Por exemplo, aqui vamos pegar a Alemanha. A Alemanha vinha com 3,7% de desemprego em março, 3,7%, hein? Olha que beleza.
Depois em abril ficou 3,8, em maio 3,9, né? Subindo só casas decimais, enquanto que a Itália passou de 6,6 para 7,8. Outro país, por exemplo, aqui é a Espanha. A Espanha também, situação de desemprego muito, muito grave. Eles estavam com 14,2 em março, em abril 14,6 e agora em maio 14,5. Então realmente a Itália teve esse aumento aí um pouco grande. E desse relatório, os países que estão com menor desemprego são a República Tcheca, que está com 2,4 de desemprego, a Alemanha, que eu já falei, 3,9. Nós temos aqui também Malta com 4,2, está legal também. A Holanda, né, os Países Baixos, com 3,6, isso é incrível. Polônia, 3% de desemprego apenas, pessoal, olha que maravilha. Então são esses países que estão com menor desemprego também. Vou falar Portugal aqui também, Portugal é sempre interessante para nós brasileiros. 5,5 de desemprego, veio caindo inclusive, muito interessante isso, estava com 6,4 em fevereiro, caiu para 6,2, 6,3 em abril e agora 5,5 em maio. Interessante. Bom, então talvez aí já tenha algumas dicas de quais países seriam interessantes aí para emigrar, talvez nesse ano, não sei. Mas realmente, pessoal, ainda é muito cedo para nós termos uma dimensão do que pode acontecer, né? Como eu falei, as previsões são muito divergentes e muitos dizem que nós só vamos ter uma dimensão total da crise econômica mais para o fim do ano mesmo. Porque ainda muitos negócios estão recebendo ajuda do governo, diversos países têm seus próprios esquemas de fornecimento de verbas para manter funcionários e tudo isso, mas isso tem um limite, né? O dinheiro não é infinito, apesar que os bancos centrais gostam de criar dinheiro do nada, imprimir dinheiro, gerar valores e distribuir para os bancos, né? Mas ainda assim o dinheiro não é infinito. Nós vimos inclusive agora um pacote de 750 bilhões de euros que foi aprovado pela União Europeia. E é óbvio que eles não têm esse dinheiro lá guardado nos bancos, né? Esse é um valor astronômico. Nenhum país do mundo tem esse dinheiro em caixa para qualquer que seja a ação que eles queiram fazer. Muito mais para ser emprestado, para ser utilizado para comprar dívidas, que é o que eles estão fazendo, né? Então o que aconteceu? Esse dinheiro foi criado pelos bancos centrais, eles vão lá e apenas inserem dígitos nas contas ali dos bancos centrais, né? Através do Banco Central Europeu. E eles usam isso para comprar dívidas de empresas, dívidas de bancos, emprestam para bancos, e tudo isso acaba ficando realmente nos poderosos ali. Os bancos não geram muitos empregos, na verdade. Empresas grandes também muitas vezes, sei lá, isso não vai ter um impacto tão grande na manutenção dos empregos. Quem realmente precisava de uma ajuda financeira nesse momento seriam os pequenos negócios, os pequenos comércios, restaurantes, em geral, pequenos comércios, pequenas empresas, né? E infelizmente, desse grande montante de dinheiro, apenas uma mínima fração vai chegar em quem realmente precisa. São os setores que foram mais afetados e que são também os setores que têm muitos e muitos empregos. Bom, para concluir, eu acho que ficou uma mensagem um pouco positiva até então, mas claro, ainda temos que ter muita paciência, muita cautela antes de ficarmos animados, porque como eu disse, ainda é preciso esperar até mais para o fim do ano, mas realmente não foi tão ruim quanto eu imaginava. Vou continuar monitorando esses dados, sempre que tiver alguma nova divulgação eu trago aqui para vocês. Vou deixar também aqui o link do site nos comentários. Não esqueçam de baixar o aplicativo Cidadania Italiana, está disponível para Android, logo vai ter uma atualização disponível. Me sigam também no Instagram para poder entrar em contato comigo e ver tudo que eu estou fazendo, @canaloval. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e até mais.